Sabe quando você termina de assistir um filme e mesmo depois dos créditos a história não sai de você? Esse diretor é conhecido por obras cinematográficas que rendem muitos pensamentos, muitos estudos e dicionários e cursos. A gente vai conversar com Mário Abad, um crítico, diretor, documentarista que não só estudou Lynch, mas também conversou pessoalmente com ele. Mário, super obrigada por conversar com a gente. E eu acho que talvez o Lynch seja um material de estudo que não seja datado, né? Porque por mais que a gente tenha tido um tempo aí sem filmes dele, a gente pode rever e continuar adicionando a estética, a mitologia, né, de todas as histórias. Sim, o David Lynch é uma figura interessante, porque ele começou nas artes plásticas, passou para o cinema e os filmes dele são sempre enigmáticos. As pessoas têm o direito de achar o que quiserem, se gostam ou não gostam, mas sempre você fica com uma dúvida, o que será que está acontecendo? E ele adora que você tenha essa dúvida, porque ele defende que os filmes não são para ser compreendidos, pelo menos a obra dele, mas sim ter um sentido, um sentimento, que você saia sentindo alguma coisa, mesmo que seja um sentimento de raiva. E eu acho que isso é muito legal porque a gente está muito acostumado a ter um finalzinho fechado nos filmes e quando a gente encontra uma obra como essa, a gente sempre procura respostas que talvez não sejam tão assim necessárias, né? E você trazendo esse dicionário parece ser um casamento perfeito. O Lynch odeia falar sobre os filmes dele. E quando eu citei isso para ele, que ia fazer um dicionário, ele até não gostou da ideia. Porque eu não quero que você tire a sensação que as pessoas podem tirar dando uma lógica para o meu filme. Mas se você observar bem, são os mesmos signos e símbolos e alegorias que acontecem durante todos os filmes. Quando você descobre isso, o que significa, por exemplo, a cor azul para ele, que ele sempre usou, né? O veludo azul, o blue velvet, enfim. A cor azul, toda vez que aparece num personagem, ou na luz, ou alguma coisa que é citada, significa que tem segredo. Ou o personagem tem um segredo que a gente vai descobrir, ou alguma parte da história tem um segredo. Isso quer dizer que toda vez que ele usa o azul acontece isso? Não, mas na maioria das vezes. Às vezes ele usa um cachorro. Cachorros aparecem demais nos filmes dele. No fundo da cena, você até acha que a cena foi mal filmada, que tem um cachorro na cena. Às vezes é alguém imitando um barulho de cachorro, fazendo uau-uau, fazendo a imitação de um som que sairia de um cachorro, e significa que algo será revelado. Aí você vê isso, inclusive, no filme Como Elefante, que é um filme que tem uma narrativa clássica, e você vê isso em Mulholland Drive, que é um filme que parece uma viagem de ácido, uma loucura. Aí quando você identifica esses símbolos e você pega, se você tiver vontade de fazer isso, sentar e falar, parecer um cachorro, que significa isso, parecer um coração, e vai escrevendo no papel, ao final do filme, tá tudo explicado o que é aquela história. E eu achei muito legal o jeito que você organizou curso, porque a gente pega essa figura e a gente fala por onde a gente começa, né? Veja o primeiro filme, veja o último filme, enfim. Como é que você, quando você foi pensar nessa estrutura, em como você apresentaria, tanto para pessoas que já conhecem o diretor, como muita gente que talvez vá conhecer ele pela primeira vez lá? Eu pensei o seguinte, o Lynch, ele foi uma pessoa muito hábil no que ele fez. Ele começou com a narrativa clássica e aos poucos foi abandonando essa narrativa. Tipo, se você aprender os signos e os símbolos nos primeiros filmes, que tá fácil de aprender, porque um filme como Homem-Elefante, você percebe isso. O próprio Duna, que é um filme que ele não gosta, ele não aceita o Duna ser um filme dele, porque ele não teve o corte final. Foi o Dino De Laurentiis que teve o corte final, porque ele recusa, falou que esse filme não faz parte da minha filmografia, mas enfim. Mas tem uma lógica no filme, com começo, meio e fim. O Veludo Azul e o Coração Selvagem. A partir dali, falou, olha, agora eu já expliquei como é que eu faço. O que significa isso? Então vocês têm que começar agora a pensar, raciocinar, para poder entender A Estrada Perdida, para tentar entender Mulholland Drive, Land Empire, esses filmes assim. E aí você fala, mas o primeiro filme dele, Eraserhead, é super complicado, que é o primeiro. Mas por quê? Foi um filme que ele fez, que eu estava na faculdade ainda. Ele termina a faculdade, não consegue terminar o filme, levou 5 anos para terminar esse projeto, que é exatamente um projeto que tem muitas artes plásticas surrealistas dentro do filme. E aí ele faz o Homem-Elefante. Então eu começo o curso pelo Homem-Elefante, sigo o Veludo Azul, Coração Selvagem, para ir retomar o Eraserhead e depois continuar até os outros até o final.
Agora, isso não impede, né, que você goste ou não goste, ou que você tenha a sua própria interpretação, porque a obra, quando um diretor entrega uma obra, cada um tem o direito de ter sua própria interpretação, mesmo que não tenha nada a ver com o pensamento do diretor. A obra se transforma de todos, para todos, né? E a gente indo um pouquinho ali para a parte dos fãs, assim, curiosidade, né? Você teve a chance de conversar com ele há 12 anos, né? Quando ele veio no Brasil. Como foi... Porque pra gente, assim, eu acho que principalmente pra gente que não tem um contato tão forte com esse tipo de linguagem, principalmente aqui no Brasil, nas nossas produções locais também, é tão distante, né? A gente vê o Lynch realmente como uma pessoa física, como uma mente pensante, enfim. Em qual circunstância você encontrou ele e como é que foi essa troca, assim? Porque imagino que vocês tenham falado muito de cinema, né? Sim, ele veio para o Brasil nessa época para lançar um livro sobre meditação, porque ele acredita muito na meditação. Eu acho, inclusive, que quem consegue fazer é ótimo, recomendo. Eu não sou tão bom quanto ele, mas tento, porque eu sou uma pessoa muito agitada. Mas foi através da entrevista que eu fiz com ele para o jornal, para falar do livro de meditação, que é óbvio que a gente começa a dar, um bom jornalista vai dando aquelas voltas para chegar no cinema, porque ele não gosta de falar sobre os filmes dele. Ele não gosta que você pergunte, naquela cena que acontece isso, o que você quis dizer com aquilo? Ele sempre fala assim, o que você entendeu daquilo? Aí fala, eu entendi isso, então é isso. Mas eu tive a oportunidade de conversar com ele por causa disso, obviamente que eu apresentei as minhas ideias, ele riu muito, achou engraçado, algumas coisas ele concordou, porque o David Lynch, ele é uma pessoa muito fascinante. Eu não sei até se na vida pessoal dele é assim, mas pelo menos nas entrevistas ele é uma pessoa muito calma, fala baixo, tranquilo, é um cara muito educado. Parece um senhorzinho, assim, bem tranquilo. Você não consegue imaginar que aquela pessoa, tirando realmente a figura dele ou aquele cabelo que ele faz, que eu acho até bem interessante, ser uma pessoa que... Como é que saiu dessa pessoa essas ideias todas? Isso me lembra até um pouco, sem ter nada a ver, o Nelson Rodrigues, que era um cara tão familiar, até um cara super conservador, que tinha todas aquelas ideias nas obras que o Nelson escreveu. E o David Lynch é a mesma coisa, um cara assim tão pacato, tranquilo, um cara de classe média, não teve nenhum tipo de sofrimento, né? Que muito artista, né? Você gosta de explicar o Marlon Brando pelo sofrimento, o James Dean pelo sofrimento, até diretores, né? Não, o David Lynch teve uma vida tranquila, com os pais, uma cidade tranquila, pequena, classe média, fez faculdade. Quer dizer, ele não tem nenhum motivo para ter aquelas ideias. É o senso criativo dele. Então, talvez ele esteja procurando outras coisas, mas não é uma explicação pela vida sofrida que ele não teve. Ainda bem que não teve. Você lembra qual foi o primeiro filme do Lynch que você assistiu? Eu era ainda muito garoto e meus pais me levaram no cinema para assistir O Homem-Elefante. E eu já saí fascinado, porque O Homem-Elefante foi uma ótima experiência, porque é um filme que tem uma narrativa clássica, começo, meio e fim, até baseado numa história verídica, né? E depois foi o Veludo Azul. Quer dizer, eu consegui fazer esse traçado, O Coração Selvagem, depois que eu tive acesso ao Eraserhead, né? E aí a gente começa a viajar, e obviamente que eu fui estudar cinema, eu sou jornalista, aí você acaba entrando, né, em muita pesquisa, né, muita coisa que você procura da vida da pessoa, as crenças da pessoa e a obra da pessoa, até você chegar num pensamento sobre aquilo. Foi a trajetória que eu tive. E como que foi escolhido esse momento agora para fazer esse projeto, dar esse curso? Eu acho bacana, porque a gente está saindo de um momento tão difícil, foram 2 anos com as pessoas todas trancadas em casa, né, com muito medo, né, pessoas perderam pessoas, né, foi um momento muito triste para todos. Eu acho que é o momento da gente interagir e é um assunto bem interessante para a gente trazer, porque eu acho legal que o David Lynch é um dos poucos cineastas que trouxe o surrealismo para o cinema comercial. Quando eu falo comercial, porque os cinemas dele passaram o circuito comercial, ganharam prêmios, alguns concorreram até a Oscar. Então ele não é um cineasta surrealista alternativo de um sistema independente. Pelo contrário, trabalhou com grandes atores, grandes atrizes. Então ele trouxe esse surrealismo para o comercial. E a figura dele acabou se transformando uma figura pop. O David Lynch virou uma figura da cultura pop. Quando a gente for tentar explicar a cultura pop dos anos 2000, dos anos 90, o David Lynch vai estar lá com aquele terno dele preto e camisa branca, que ele diz que só tem aquela roupa porque ele não gosta de escolher roupa.
Eu acho bacana. Eu nem sei se isso é verdade, mas faz parte da mitologia. Ele sempre tá com aquele paletó preto e a camiseta branca, camisa de botão branca. Ele diz que usa o colarinho fechado até o pescoço, ele abotou até o último botão, porque ele sente frio na clavícula. Quer dizer, são coisas engraçadas. Eu nem acho que seja verdade isso, mas faz parte da mitologia que você vai criando, que as pessoas vão achando isso engraçado, né? E aquele cabelo, aquele jeito dele, o jeito dele falar é muito engraçado, quando ele vai fazer um anúncio, quando ele vai falar sobre café, que ele ama café. A gente vê isso no personagem do Twin Peaks, do agente Cooper, que fala o tempo todo em café, quase que ele está ali falando, David Lynch. E é muito engraçado, que ele consegue botar humor nas coisas mais sérias possíveis. Então virou uma figura que entrou para a cultura pop, que é bem interessante nesse momento, a gente tentar ter um encontro, né, pessoal com as pessoas e conversar sobre David Lynch, que é um assunto, como você falou, inesgotável. Daqui a 100 anos vamos estar tentando entender os filmes dele. Exato. E assim, a gente sabe que quem está assistindo Like não é todo mundo do Rio de Janeiro, nem todo mundo vai ter a oportunidade, essa honra de ouvir sobre David Lynch com o Mário Abad, mas a gente não pode deixar aqui de talvez ajudar eles a organizar um pouquinho para entender mais de quem é essa mitologia, como você falou. Mário, se você tivesse que indicar 3 obras do Lynch para a galera de casa assistir e falar assim, não, tudo bem, eu acho que eu já conheço esse cara um pouquinho, quais você indicaria? Veludo Azul, Coração Selvagem e Mulholland Drive. Eu acho que a Cidade dos Sonhos. Que foi a primeira pessoa que respondeu tão rápido essa pergunta, porque geralmente o pessoal fica meio assim, para conseguir reduzir o número. Eu acho que porque, como ele só tem 10 longas-metragens, fica mais fácil de você dizer. Ele só tem 10 filmes. Parece que esse homem que a gente fala até hoje deve ter 50 filmes, 60 filmes, mas não. Ele só tem 10 longa-metragens, fora os seriados para televisão. Twin Peaks, que teve 3 temporadas e tudo mais. São 8 aulas, né? Que você Não, são 5 encontros de 2 horas cada uma. Isso. 1 hora para cada longa, que são 10 longas. Eu pretendo discutir os 10 longas, 1 hora para cada. São os 10 longas, dá para dividir 2 por aula. E você, como público, você tem alguma aula dessas que você está mais animado para dar? Não, eu gosto de todas. Quando você entra na cabeça do David Lynch, todos os filmes são necessários para você entender. É óbvio que os primeiros filmes, tem a narrativa um pouco mais clássica, você já compreende mais. Talvez as pessoas que já viram muitas vezes esses filmes, que já entendam, né, já tenham, talvez seja melhor as últimas, porque tem uns filmes mais cavernosos de você entender. Mas seria também uma maneira de você relembrar, né, esses filmes. Talvez você não queira botar de novo no aparelho, no streaming, e assistir de novo Veludo Azul. Como a gente vai dar um resumo de 1 hora, aí você vai pegar todos aqueles signos e símbolos que depois serão aplicados nos filmes que são mais complicados de você entender. Perfeito, né? Sim. Melhor que isso, só 50 disso. Em homenagem ao David Lynch, que é apaixonado por café e também as tortas maravilhosas de Twin Peaks, nós programamos durante o curso, não vou dizer em qual aula, porque tem que fazer aquela coisa da surpresa lynchiana, nós iremos servir o café que tem a assinatura do David Lynch, o café que ele aprova que a gente deve tomar. Então eu comprei esse café, importei ele vem em grão, será moído e será dado para as pessoas no curso em alguma das aulas. E teremos um pedaço da torta tão famosa de cereja de Twin Peaks, com a receita escrita por ele no livro que ele lançou sobre um livro fictício, contando como é que seria Twin Peaks se ela existisse. Faz aquele livro de turismo, que você vai visitar os lugares, os pontos turísticos, onde tem a prefeitura, tem a receita da famosa torta de cereja de Twin Peaks, que também será dada durante o curso. Só não pode dizer porque tem medo que a pessoa só vá naquela aula. Então, tem que acompanhar o curso para saber quando vai ter o café, quando vai ter a torta de cereja. Um lanchinho lynchiano, que delícia! Amigos cinéfilos, eu estarei no Estação dando o curso Dicionário David Lynch a partir do dia 25 de abril. Serão 5 encontros de 2 horas cada para falarmos sobre a obra desse grande cineasta. As inscrições estão no site do Grupo Estação. Até lá! Oi, eu sou o Mário Abad, crítico de cinema e cineasta. Eu estou aqui no canal Like, a gente recomenda, você curte.
da